Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Livros e etc. Eu me chamo Leonardo Lisboa e nesse vídeo de hoje, dando continuidade ao nosso projeto de leitura, lendo Olavo de Carvalho e o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Projeto esse que irá durar todo esse ano de 2021, onde semanalmente, ou na segunda ou na sexta, eu apareço por aqui para compartilhar com vocês a respeito dessa minha leitura crítica da obra do filósofo professor Olavo de Carvalho. Mas antes, avisos paroquiais de sempre. Se você é novo no canal, por favor, inscreva-se, ative o sino para receber as notificações. Temos vídeo aqui praticamente todos os dias, sejam meus ou da primeira dama digníssima Isabel Lisboa. Se gostar do vídeo, deixa seu like, comenta, compartilha, interaja com o vídeo de alguma forma para que a plataforma do YouTube compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Tudo bem? Bom, sem mais delongas, vamos ao tema principal. Hoje, dando continuidade a esse nosso projeto que já caminhamos aí para quase 3 meses da realização do mesmo, hoje nós iremos abordar um capítulo chamado Revolução. E aqui já é válido pontuar o seguinte, que esse capítulo do livro do Olavo de Carvalho, o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, organizado de maneira brilhante pelo Felipe Moura Brasil, a gente vai levar algumas semanas nesse capítulo em específico, pois dentro desse capítulo Revolução nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 subtópicos. Portanto, nós iremos levar a partir de hoje 2 meses tão somente lendo e criticando e estudando, por que não, o capítulo relacionado à Revolução do livro do professor Olavo de Carvalho. Lembrando também, como sempre, na descrição desse vídeo você pode adquirir a sua cópia física através da Amazon. Hoje nós vamos falar sobre o primeiro ponto desse capítulo chamado Revolução, título esse Globalismo, onde o professor Olavo de Carvalho nos compartilha 5 artigos especificamente falando a respeito do globalismo. É sobre eles justamente que eu irei discorrer nessa nossa aula de hoje. Bom, primeiro artigo chama-se A Revolução Globalista, artigo esse escrito e publicado no Digesto Econômico na data no mês de setembro/outubro de 2009, portanto, há mais de uma década atrás. Mas antes também é válido pontuar o seguinte, o assunto do globalismo e a tal da nova ordem mundial, que o Olavo de Carvalho vai discorrer especificamente nesses seus 5 primeiros artigos acerca da Revolução, já tenho que fazer essa confissão aqui em alto e bom som, nunca foi, na verdade, um foco dos meus estudos ou interesse literato da minha humilde pessoa. Por isso, certa vez, provavelmente em algum momento aqui ou ali durante essa nossa aula, eu posso cometer alguma gafe, mas eu já quero de antemão deixar recomendado aqui 2 livros que eu tenho aqui na biblioteca, 2 livros esses que eu não tive a oportunidade de ler. O primeiro, inclusive, foi recomendação da minha esposa, na verdade pertencia a ela, mas como nós nos casamos, os livros agora pertencem a nós dois. É um livro que tinha na biblioteca dela chamado Introdução à Nova Ordem Mundial, do Alexandre Costa. Como o nome próprio já diz, é uma introdução justamente a esse assunto que o Olavo de Carvalho vai discorrer de certa medida nesses 5 artigos. E um outro livro, esse adquirido pela minha humilde pessoa, do Gary Allen e do Larry Abraham, chamado Política, Ideologia e Conspirações, a sujeira por trás das ideias que dominam o mundo. Então, já deixo aqui de recomendação esses 2 livros para aqueles interessados, claro, em se aprofundarem nos temas abordados por Olavo de Carvalho nesses seus 5 primeiros artigos sobre o globalismo e sobre a nova ordem mundial, que certamente ele vai abordar aqui. Pois bem, assim sendo, o Olavo de Carvalho, o professor Olavo, como sempre, ele sempre tem essa preferência de iniciar o assunto explicando através da linguística o que é aquele assunto, o que é aquele tema, qual o significado daquela palavra. E aqui ele não faz diferente, ele nos convida a refletir a respeito da palavra revolução, quando ele afirma o seguinte, logo no início, abre aspas, para quem quer que deseje se orientar na política de hoje, ou simplesmente compreender algo da história dos séculos passados, nada é mais urgente do que obter alguma clareza quanto ao conceito de revolução. E aí ele faz referência a um livro de um autor chamado Crane Brinton, livro esse de prenome The Anatomy of Revolution, onde esse autor coloca as 4 grandes revoluções, que são elas, Revolução Inglesa, Revolução Francesa, Revolução Americana e a Revolução Russa, como se todas essas fossem revoluções. Só que para o Olavo de Carvalho, tendo como base outros estudos que o mesmo faz referência nesse seu primeiro artigo chamado a Revolução Globalista, não necessariamente a Revolução Americana e a Revolução Inglesa são revoluções na mesma medida
de que foram a Revolução Russa e a Revolução Francesa. Por quê? O Olavo de Carvalho vai explicar que a revolução, o sentido da palavra, o sentido linguístico, semântico, se vocês preferirem dessa forma, da palavra revolução, preconiza uma mutação integral e uma concentração do poder em poucas mãos. E se vocês forem observar, foi justamente isso que aconteceu, tanto na Revolução Francesa, onde teve uma ressignificação da própria ordem social com o fim da monarquia e a instalação de um governo republicano, e também o poder passou a ser concentrado em poucas mãos. Não que já não era na época do rei Luís XIV, rei Luís XV, se não me falha a memória, mas os jacobinos e todos aqueles revolucionários diziam que não, vamos dividir o poder para o povo. E na verdade o que foi que se sucedeu foi justamente a concentração do poder na mão de poucas pessoas. Da mesma forma sucedeu-se na Revolução Russa, quando os bolcheviques contra a monarquia dos Romanovs usavam que argumento? Não, nós precisamos, de certa forma, está bem resumido aqui, retirar o poder da mão dos monarcas, dos absolutistas, pois eles estão oprimindo e suprimindo o povo. E aí eles chegaram ao poder após uma revolução sangrenta e justamente eles não apenas ressignificaram a própria sociedade, a própria organização da sociedade, como também passaram a concentrar os poderes em poucas mãos, ou seja, através de comitês políticos, assim chamados politiburos. Enquanto que, na ótica do professor Olavo de Carvalho, a Revolução Inglesa e a Revolução Americana, elas visavam, ou até mesmo alcançaram em certa medida, um sucesso relativo, pois elas não tinham nem a Revolução Americana, nem a Revolução Inglesa, na ótica do professor Olavo de Carvalho, esse desejo intrínseco de reorganizar a sociedade ou de concentrar a mão ou de concentrar os poderes em poucas mãos. Pelo contrário, o que a Revolução Americana e a Revolução Inglesa preteriam, em comparação, em contraste com a Revolução Francesa e a Revolução Russa, era justamente uma maior distribuição do poder entre a sociedade. Essa é a ótica que o professor Olavo de Carvalho nos convida a refletir. Ele traz isso, claro, sempre com base em leituras políticas que ele mesmo tenha tido feito, é óbvio, como também baseado em momentos históricos chaves de cada uma dessas revoluções. E o ponto central, mais ainda nesse sentido, que ele compartilha para entendermos a diferença entre essas revoluções, as revoluções destrutivas, por assim dizer, a Revolução Francesa, a Revolução Russa, em contraste com a Revolução Inglesa e a Revolução Americana, é que essas revoluções, tal como sucedeu-se na Rússia e na França, elas enfraquecem e destroem as nações onde ocorrem, deixando atrás de si nada mais que um rastro de sangue e a nostalgia psicótica das ambições impossíveis. Basta vocês observarem, segundo o próprio professor Olavo de Carvalho compartilha conosco nesse primeiro artigo ainda, que a França, antes da Revolução Francesa, ou seja, antes de 1789, era o país mais rico e a potência dominante na Europa. Pós-Revolução Francesa, justamente iniciou-se um período de declínio. Da mesma forma, o Olavo de Carvalho nos convida a refletir a respeito da Rússia, ou seja, assim quando foi iniciado, estourado a Revolução de 1916, 1917 ali na Rússia, que depois acabaria por se tornar a União Soviética, houve esse mesmo declínio, ao contrário da Inglaterra e dos Estados Unidos, que após as suas próprias revoluções, essas duas nações, elas tiveram um progresso assim, vertiginoso na qualidade de vida, na divisão dos poderes, até mesmo na organização da sociedade de forma a atender os sonhos, desejos e, por que não, fornecer melhores qualidades de vida para os seus concidadãos de cada uma dessas nações. As nações inglesas, no caso do Reino Unido, e da nação americana, que estava ainda em processo de construção pós-revolução. Então, notem que essa distinção entre essas quatro revoluções, ou seja, duas de um lado e duas do outro, é fundamental para entender justamente o que o Olavo de Carvalho vai falar mais adiante, quando ele fala que pior do que essas revoluções a olho nu, ou seja, revoluções que são perceptíveis a todo e qualquer transeunte, a toda e qualquer pessoa, são as revoluções silenciosas. É justamente essas revoluções que estão, de certa forma, in loco, que estão acontecendo ao nosso redor e nós não percebemos, segundo Olavo de Carvalho. Daí, inclusive, a própria ideia da nova ordem mundial, que muitas pessoas zombam dessa ideia como se fosse uma teoria da conspiração. Mais uma vez, reconheço aqui a minha, de certa forma, burrice e falta de conhecimento nesse assunto, porque é um assunto assim, que quando você começa a estudar
começa, de certa forma, a embrulhar o estômago. Então, eu não caio nesse discurso falacioso de chamar de teoria da conspiração. Para mim, sim, existem algumas evidências no sentido de um governo mundial ser implantado. Algumas eu estou sendo bem humilde, muitas e muitas evidências. Esses 2 livros que eu recomendei logo no início do nosso vídeo certamente vão abrir os olhos para vocês em relação a esse ponto específico. Todavia, o Olavo de Carvalho compartilha que essas revoluções, a critério de nova ordem mundial, ao contrário das revoluções armadas dos séculos passados, elas são silenciosas. Veja o que o Olavo de Carvalho aponta. Abre aspas. O critério distintivo suficiente para eliminar todas as hesitações e equívocos é sempre o mesmo. Com ou sem transmutações súbitas e espetaculares, com ou sem violência insurrecional ou governamental, com ou sem discursos de acusação histéricos e matança geral dos adversários. Uma revolução está presente sempre que esteja em ascensão ou em curso de implantação um projeto de transformação profunda da sociedade, se não da humanidade inteira, por meio da concentração de poder. Que é justamente o que preconiza essas ideias das nova ordem mundial, do Great Reset, como algumas pessoas compartilham na mídia a respeito desse momento de pandemia do Covid-19 que nós vivemos. E que o Olavo de Carvalho pontua, caminhando para a conclusão desse primeiro artigo, que é um perigo quando tanto liberais quanto conservadores passam a cortejar ou a conceder certas benesses a movimentos sociais, pois esses movimentos sociais irão certamente se aproveitar do espaço concedido a eles, ou dessa chancela concedida a eles por liberais e conservadores para justamente incutir na mente das pessoas ali ao redor cada vez mais o desejo dessa revolução silenciosa, ou dessa nova ordem mundial. Pois o Olavo de Carvalho pontua aqui, uma forma de você fugir dessa ideia da revolução ou da ideia da nova ordem mundial é justamente o que já havia nos ensinado Aristóteles, Descartes e Leibniz, quando eles afirmavam que quando você tem um problema grande, um problema de ordem gigantesca, a melhor maneira de resolvê-lo é subdividi-lo em unidades menores. Então, aquela ideia lá do federalismo. Então, por exemplo, se um município tem um determinado problema, aquele mesmo município, juntam-se as pessoas, juntam-se os governantes daquela determinada região e resolvem aquele determinado problema sem necessariamente precisar da ajuda, do auxílio de um ente federal. E notem, o Olavo de Carvalho falou isso há mais de uma década atrás e, de fato, é o que sucede nos dias de hoje. Cada vez mais as instituições, vou colocar aqui entre aspas, democráticas e financeiras e econômicas que organizam o mundo de certa forma, trabalham no sentido contrário, de tirar o poder dos entes federativos, dos menores, e passar esse poder para os entes maiores, para os entes em uma esfera federal, por assim dizer, para justamente suprimir e oprimir esses entes federativos que poderiam muito bem resolver seus próprios problemas, cada um, claro, dada a sua devida proporção. E aí é óbvio, qual é a lógica perversa e revolucionária por trás disso? É que quando você diminui, quando você tira o poder dos entes federativos, ou seja, dos pequenos, para poderem resolver seus próprios problemas, o ente federal surge como sendo justamente o solucionador desses mesmos problemas. E Olavo de Carvalho nos ensina e escreve aqui na conclusão: é preciso diminuir a escala, subdividir o poder e enfrentar os males na dimensão do contato direto e local, em vez de deixar-se embriagar pela grandeza das ambições globais. Vou dar um exemplo da minha vida real, que aconteceu um tempo desse, e que está muito relacionado com essa questão aqui. Há uns 2 meses atrás, eu estava no trânsito, eu e minha esposa, e eu estava no semáforo para lá, e um indivíduo sem querer deu a ré e ele acabou encostando no meu carro. Qual é a primeira sensação, ou melhor, qual é o ímpeto que a pessoa tem de se resolver esses problemas? Chamar justamente quem? A SMTT, que no caso aqui da cidade de Aracaju é quem resolve esses problemas de trânsito. Mas eu mesmo parei por um momento e pensei, não, peraí, vamos resolver aqui nós mesmos. Ele me passou o número dele e depois eu entrei em contato com o mesmo e nós chegamos a uma conclusão desse fato trágico que aconteceu do carro dele ter encostado no meu. Mas muitas pessoas abrem mão dessa resolução dos seus próprios problemas e convidam um ente federal, um ente maior, para justamente resolver problemas que poderiam ser resolvidos em uma primeira instância de uma simples e humilde conversa entre os entes que se sucederam naquela determinada situação. E aí o Olavo de Carvalho conclui finalmente que o globalismo é um processo revolucionário. Não há como negar. E que se nos apegarmos à letra do princípio, sem reparar nas ambiguidades estratégicas e geopolíticas envolvidas na sua aplicação, contribuímos para que a ideia para ser instrumento da liberdade se torne uma ferramenta para a construção da tirania.
que, se vocês forem observar, é que justamente o momento cujo qual nós estamos vivendo hoje, com a própria ideia do lockdown, com a própria ideia do toque de recolher, qual é a lógica por trás? Não, vamos todos ficar em casa para que no futuro vocês possam sair. Mas justamente o que vai acontecendo é o contrário, né? Cada vez mais medidas restritivas estão sendo tomadas pelos prefeitos, governadores, né? Enquanto que o âmbito federal, ao contrário, né? Pelo menos aqui em nosso país, na situação, no momento atual que nós estamos vivendo, é justamente o contrário, que é justamente conceder a liberdade às pessoas. Mas veja, né? A dominação está começando ao contrário do que Olavo de Carvalho pontuava aqui nesse seu artigo de 2009. De forma alguma, isso tira o brilhantismo das palavras de Olavo de Carvalho, só para vocês perceberem como política, ciências sociais, elas vão se transmutando ao decorrer do tempo. E assim, meus queridos e estimados alunos, eu concluo esse primeiro artigo, caminhando agora para o segundo artigo, chamado Onipresente e Invisível, esse publicado no Diário do Comércio da data de 26 de março de 2012. Dando continuidade agora nesse segundo artigo chamado Onipresente e Invisível, Olavo de Carvalho nos convida a refletir acerca do próprio conceito de democracia, quando ele afirma o seguinte, abre aspas, ao ouvir dizer que vive numa democracia, o cidadão comum imagina que, malgrado algumas tramas sórdidas urdidas pelos políticos por trás das cortinas, o esquema de poder que domina a sociedade coincide com a estrutura visível das instituições e, em última instância, pode ser controlado mediante a pressão do clamor público ou exercício do voto. Então, tal como nos artigos anteriores, o Olavo de Carvalho, inclusive, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo a playlist para os outros vídeos. O Olavo de Carvalho já havia questionado o próprio conceito de democracia, ele retoma mais uma vez esse pensamento. E para além disso aqui, eu quero fazer uma outra recomendação, também presente aqui mesmo nesse espaço literário aqui no YouTube. No mês de fevereiro eu fiz uma série de vídeos de um livro chamado Além da Democracia, de dois autores europeus, Frank Carson e Carol Beckman, onde justamente esses autores vão questionar o próprio conceito da democracia e sugerir, né, uma forma organizacional de vida em sociedade para além da democracia. E o Olavo de Carvalho, e aí fica a recomendação, tá, pessoal? Vou deixar aqui na recomendação, no link aqui abaixo, melhor dizendo, na descrição desse vídeo, para os interessados em se aprofundarem ainda mais nessa crítica a respeito da democracia. Regime esse que muitas pessoas tendem a endeusar, a louvar, a glorificar como se fosse a melhor forma de organização da sociedade, o que hoje em dia se prova, de certa forma, um argumento muito falho. Mas, adiante, Olavo de Carvalho comenta que essa falsa democracia que nós vivemos é justamente para dar essa sensação de letargia, ou como se nós estivéssemos vivendo numa Matrix, dominados, sem nos apercebermos da dominação mundial que nos circunda, que nos rodeia. E Olavo de Carvalho comenta que 3 fatores convergem para comprovar que nós não temos mais a liberdade que nós afirmamos ter em alto e bom som. São esses 3 fatores. O primeiro, a complexidade crescente da administração pública, continuamente fortalecida pelos aportes da tecnologia e das ciências sociais, fornece aos governos toda sorte de instrumentos para implantar as medidas que bem desejam pelo debate, que bem desejem sem ter de passar pelo controle legislativo, nem muito menos pelo debate público. Quer ver um exemplo? Procure vocês mesmos que me assistem observar como acontecem as decisões na Câmara Municipal da sua cidade e talvez você irá perceber, tal como acontece aqui na cidade de Aracaju, de onde eu falo a todos vocês que me assistem, o prefeito, são 24 vereadores aqui, ele coopta para o seu lado 19 vereadores, ou seja, a maior parte desses vereadores. Todos os projetos relacionados ou enviados pelo Poder Executivo são aprovados por maioria avassaladora, enquanto que a oposição, em 4, 5 vereadores, não conseguem colocar projetos adiante. E pior que isso, quando a oposição traz um projeto bom, a presidência da Câmara Municipal segura esses projetos, vai empurrando com a barriga, se me permite usar essa expressão bem infantil, para que justamente mais à frente um vereador da situação apresente a mesma ideia e aí sim o Poder Executivo saia como um vencedor e saia como solucionador desses problemas. Então é justamente esse ponto que o Olavo de Carvalho pontua especificamente, que eu compartilho com vocês, trazendo como base uma experiência pessoal. Ou seja, o Poder Executivo, ele passa por cima do próprio Poder Legislativo. Afinal de contas, em nosso país, o Poder Legislativo deveria, né, em tese, ter a função de justamente fiscalizar o Executivo. Mas não é o que acontece na maior parte dos mais de 5 mil municípios em nosso país. E convido vocês a procurarem saber como é que acontece na sua própria cidade. E talvez você tenha essa mesma impressão que eu tive, por exemplo, ao fazer esse trabalho investigativo aqui na minha cidade. Para além disso, o Olavo de Carvalho compartilha mais um tópico, mais um fenômeno convergente nesse sentido de que cada vez mais nós não temos a liberdade que nós afirmamos ter,
quando ele diz o seguinte: a progressiva concentração dos meios de comunicação nas mãos de um reduzido número de grandes grupos econômicos íntimos do poder estatal, associada à tomada das redações por uma nova geração de jornalistas ideologicamente comprometidos, transformou jornais, revistas e canais de TV de veículos de informação e debate em agências de engenharia comportamental e controle político. Basta tão somente vocês observarem como a mídia, por exemplo, tem reportado a respeito desse momento de pandemia. Percebam vocês que é de uma forma a causar um certo pavor generalizado na maior parte dos telespectadores. E o ponto que eu acredito ser talvez o mais importante aqui que o Olavo de Carvalho nos apresenta a respeito da própria academia, os próprios cursos de jornalismo, terem sido tomados por justamente essa militância de esquerda que acaba por, de certa forma e em grandíssima medida, a levar adiante esse mesmo ideal revolucionário. E sobre, claro, essa questão do controle dos meios de comunicação na mão de poucas pessoas é o que nós observamos, especialmente em alguns lugares em nosso país. Aqui mesmo, na cidade de Aracaju, mais uma vez trazendo referência ao lugar de onde eu falo, os dois maiores canais pertencem basicamente à mesma família. Então você dificilmente irá ver justamente críticas nesse sentido, feito por esses grandes conglomerados de mídia, especialmente aqui na cidade de Aracaju, e não é muito diferente na maior parte do Brasil. O terceiro e o último fator que o Olavo de Carvalho comenta é importantíssimo esse, no sentido de que lembrar a nós que, abre aspas, a queda da URSS, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, deixou desorientadas e órfãs massas militantes por toda a parte, liberando um enorme potencial humano que, não sabendo viver sem uma causa social que justifique sua existência, foi facilmente remanejado para servir agora fartamente subsidiado pela elite financeira sob as novas bandeiras da Revolução Global. Foi a vitória completa do fabianismo e do gramscismo. Lembrando que a ideia do Gramsci é a ideia lá da Revolução Cultural, ou seja, Gramsci, tendo uma vez percebido que a Revolução Armada não poderia tão somente acontecer sem antes preparar a mente dos proletários, ele justamente defendeu essa ideia do tal do marxismo cultural, que é justamente, notem que, enquanto que no início do século passado, no estouro da Revolução Russa, a ideia era proletariado contra burguês, uma vez tendo percebido-se os próprios marxistas revolucionários que isso não mais se fazia recorrente na sociedade contemporânea, passou-se a criar outras lutas de classes, que é basicamente o que acontece hoje a todo momento, e a sociedade caminha cada vez mais para esse acirramento entre essas lutas entre homens e mulheres, héteros e homossexuais, brancos e negros e outros tantos grupos que vão se digladiando cada vez mais justamente em busca desse ideal revolucionário. Além disso, Olavo de Carvalho conclui esse segundo artigo afirmando o seguinte: sob o influxo desses três fatores, lembrando quais são os três fatores apenas para relembrá-los, o controle do poder executivo passando por cima do legislativo, a própria mídia, né, e os jornalistas que trabalham cada vez mais a defender ideais um tanto quanto escusos, e a própria ideia de novos revolucionários surgindo para justamente suprir a ideia lá do proletariado da Revolução Marxista. Então, sob o influxo desses três fatores, a velha democracia representativa tornou-se apenas camuflagem jurídica e publicitária de novos esquemas de poder, que a maioria dos cidadãos não compreende e, em geral, não conhece. É óbvio, muitas das pessoas não têm o mínimo tempo, energia e disposição para conhecer justamente todos esses acontecimentos que ocorrem nos bastidores da própria organização social. E aí, o Olavo de Carvalho nos lembra que o sonho de Antônio Gramsci, que ele chamava lá do poder onipresente e invisível, que é justamente o que dá o título desse artigo, já é uma realidade em todo o mundo ocidental. Basta vocês perceberem que é o que acontece basicamente na sociedade em grande medida, especialmente convergindo nesses três fatores citados anteriormente pela minha humilde pessoa. E a própria ideia de dizer, não existe mais comunismo, não temos nada a combater, isso é justamente nós fazermos o jogo do inimigo. Porque se você cai nesse discurso de que não existe comunismo, que não existe perigo revolucionário, você justamente não abre os olhos para justamente a ampliação, o aumento do poder desses ideais revolucionários na nossa vida privada. E assim, o Olavo de Carvalho conclui esse artigo de maneira brilhante, escrito em 2012, portanto há quase uma década atrás, e o caminho para o próximo artigo chamado Lula Planetário, publicado pelo O Globo na data de 3 de janeiro de 2004. Nesse terceiro artigo chamado Lula Planetário, o Olavo de Carvalho inicia fazendo uma reflexão, trazendo
uma das grandes mentes literatas do mundo moderno, que é justamente o Homero, quando o Homero afirmava, segundo Olavo de Carvalho, abre aspas, que se Homero tinha razão ao dizer que os moinhos dos deuses moem lentamente, o cérebro nacional deve ser divino, pois é infinita a lentidão com que processa as mais óbvias informações. Então, o que é que o Olavo de Carvalho está dizendo em miúdos aqui, nesse início, nesse primeiro parágrafo desse terceiro artigo que nós iremos ver mais adiante, meus queridos e estimados alunos? Aquela ideia que muitas pessoas têm incutidas em si e sem conhecer o outro lado da história, de que a própria ideia da nova ordem mundial é uma conspiração. Mais uma vez, faço a recomendação dos 2 livros citados anteriormente a todos aqueles interessados em entender a gravidade do problema que nós estamos imersos e muitas das vezes não nos damos contas, pois o Olavo de Carvalho nos lembra que, notem que a cada vez mais que se passa, instituições mundiais, não tão somente sociais como financeiras, tentam justamente puxar para si a responsabilidade de resolver problemas que poderiam ser muito bem resolvidos nas instâncias inferiores. Ou seja, abre aspas, os problemas da humanidade já não podem ser resolvidos pelos governos nacionais. O que é preciso é um governo mundial. A melhor maneira de realizá-lo é fortalecendo as Nações Unidas. E eu convido a vocês a refletir. Sabe quem foi a pessoa, ou melhor dizendo, a instituição que fez essa afirmação que eu acabei de ler a vocês? Justamente a própria ONU. A Organização das Nações Unidas, em um documento oficial chamado Relatório sobre o Desenvolvimento Humano, da data de 1994, afirmou que os governos nacionais não têm mais competência de resolver seus problemas e que é necessário cada vez mais fortalecer as Nações Unidas para resolver esses problemas no âmbito mundial. Então, notem que, quando você afirma que a própria ideia da conspiração mundial, de uma nova ordem mundial, ela é mentirosa, falaciosa, ou ela é invencionista da cabeça dos direitistas, você ignora que isso está explicitamente escrito nos próprios documentos oficiais da Organização das Nações Unidas e de outras instituições sociais, financeiras, que organizam, de certa forma, a vida em sociedade. E aí, o Olavo de Carvalho vai nos convidar a refletir sobre como a figura de Luiz Inácio Lula da Silva e sua ascensão meteórica por ter caído justamente no colo e nos braços dessas instituições financeiras e sociais a nível mundial, tal como a ONU, Unesco, a própria União Europeia e outros tantos conglomerados de poder gerenciais que tentam, de certa forma, a todo momento minar o poder e a influência desses entes federativos menores, é de se estranhar e é de se observar. Pois, segundo o professor Olavo de Carvalho, eu tendo a concordar com ele assim, integralmente e essencialmente, é no mínimo estranho a forma com a qual os grandes conglomerados de mídia internacionais, especificamente, ovacionam a figura do Lula, né? E aí, bom, Olavo de Carvalho escreveu isso aqui quando o Lula ainda estava pleiteando, melhor dizendo, né? Já tinha acabado de ser eleito para o seu primeiro mandato e ele mesmo percebeu essa, digamos assim, essa ovação em demasia ao próprio Luiz Inácio Lula da Silva. E o Olavo de Carvalho nos lembra, acima de tudo, que esse projeto do governo mundial, ele é originalmente comunista, pois, como o próprio Marx e o Friedrich Engels deixavam claro lá no Manifesto do Partido Comunista, uma vez instalada, uma vez estourada a Revolução do Proletário, não haveriam mais nações, a não ser somente uma, a nação proletária, que todos os proletariados e todas as nações iriam se juntar em prol da mesma causa. E aí Olavo de Carvalho nos convida a pensar a respeito que, abre aspas, o projeto do governo mundial é originariamente comunista. E os grupos econômicos ocidentais que se deixaram seduzir pela ideia esperando tirar proveito dela sempre acabaram financiando movimentos comunistas, ao mesmo tempo em que expandiam globalmente seus próprios negócios. As fundações Ford e Rockefeller são os exemplos mais notórios. Nesses, como em outros casos, a contradição entre o interesse econômico envolvido e as ambições políticas de longo prazo é a origem de inúmeras ambiguidades, que desorientam o observador e, se ele é preguiçoso, o induzem a não pensar mais no assunto. Que é justamente aquela ideia lá da letargia. Não existe comunismo, não existe nova ordem mundial. Isso vai justamente silenciando e deixando com que a sociedade viva numa espécie de sono eterno para não acordar para justamente esses processos revolucionários de dominação mundial que acontecem ao nosso redor. Sobre esse ponto específico que o Olavo de Carvalho fala das associações Ford e Rockefeller, inclusive existem artigos, especialmente nesse aqui que eu dei uma folhada antes dessa nossa aula de hoje, meus queridos e estimados alunos,
esse livro aqui do Gary Allen e do Larry Abraham, Política, Ideologia e Conspirações, tem um capítulo, ou melhor dizendo, mais de um capítulo dedicado somente a se aprofundar a respeito dessas fundações econômicas a nível mundial, tal como Rockefeller e as associações, os Fords, para justamente apresentar, através de documentos e atas de reuniões desses grupos econômicos mundiais, qual é o intuito por trás deles de financiar cada vez mais esses movimentos sociais. Capítulo números 5 e o 6. Estabelecendo o establishment, e o capítulo 6, a família Rockefeller e os comunistas. Hoje se sabe, inclusive, tendo como base documentos, que os próprios Rockefellers, e por que não a própria Ford, as fundações Ford, estão sempre envolvidas em alguma medida no financiamento desses grupos revolucionários, grupos abortistas, grupos da teologia da libertação no próprio seio da Igreja Católica e nos mais variados espaços que vocês possam imaginar. E eles fazem isso de tal forma escancarada que basta vocês irem nesse site. Por exemplo, faça esse teste agora. Vá no site da CNBB e vai estar lá. Você vai procurando lá quem são os financiadores da própria teologia da libertação ou da campanha da fraternidade, muito bem denunciada, inclusive, atualmente pelo Centro Dom Bosco. Eu faço aqui a menção aos mesmos. Você vai encontrar lá que os estudos são financiados pela Ford, pela Rockefeller ou pela Open Society Foundation, que pertence ao infame, né, um sujeito um tanto quanto que evita até citar o nome do próprio aqui, mas é impossível não fazê-lo, o próprio George Soros, que estão por trás todos esses movimentos sociais que no fundo desejam atingir e alcançar o mesmo objetivo final, que é a própria dominação através de uma nova ordem mundial. E que, para o Olavo de Carvalho, ele conclui que como é que a eleição de Lula afeta o Brasil? Pois o Lula, né, nós estamos falando aqui do cenário de 2004, ou seja, o Lula ainda presidente da Nação Federativa do Brasil, justamente foi ovacionado e abraçado pela Organização das Nações Unidas e por essas outras fundações e associações financeiras, porque justamente ele se rendeu a essa ideia do governo mundial, ou seja, ele tão somente era um cúmplice do governo mundial, ou seja, dessa imperialização, desse novo globalismo, no sentido de dominar cada vez mais as sociedades e diminuir o poder, mais uma vez, aquele poder dos pequenos, o poder os poderes federativos de ordem um pouco mais regional, um pouco mais localizado, por exemplo, de municípios. Afinal de contas, se você tem um poder de cima para baixo, você acaba por sufocar cada vez mais o poder e a influência desses pequenos munícipes, por assim dizer. E assim, o Olavo de Carvalho nos relembra aqui, abre aspas, de maneira muito brilhante, como tão somente ele o faz, que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva foi posto no poder com o apoio da rede global de partidos e organizações tecida em torno da ONU. Essa rede constitui o núcleo do governo mundial em uma fase de implantação. A exorbitância de aplausos internacionais que saudaram a eleição do candidato petista não veio do nada. Foi a expressão natural de júbilo do Criador ante o sucesso da criatura. Se a própria escolha do Brasil como sede do Fórum Social Mundial, poucos meses antes das eleições, já não fosse prova suficiente da articulação planetária montada para esse fim, bastaria, como confirmação ex post facto, a pressa obscena com que a rede se mobilizou para tentar dar ao cidadão, no caso ao Luiz Inácio Lula da Silva, o Prêmio Nobel pela Fome Zero, antes que só uma colherada de feijão estatal chegasse à boca de algum faminto. O Prêmio Nobel, a crédito da história, não chegou a ser conferido, mas é revelador, né? Então notem mais uma vez como Olavo de Carvalho nos remete a alguns acontecimentos lá do ano de 2004, portanto há mais de 15 anos atrás, 15, 16 anos atrás, que de certa forma acaba por se repetir atualmente com a própria estrutura do ex-presidiário, ex-criminoso. Vou até tomar cuidado aqui para usar as palavras corretas para não ser processado pelo próprio Luiz Inácio Lula da Silva, que mais uma vez cai nos braços da grande mídia e desses grandes conglomerados organizacionais e comerciais. E assim, meus queridos e estimados alunos, eu concluo o terceiro artigo, caminho para o penúltimo, porque não último, artigo chamado Quem foi que inventou o Brasil? Esse publicado no jornal Zero Hora, da data de 11 de junho de 2006. Nesse artigo, publicado em 2006, chamado Quem foi que inventou o Brasil?, o Olavo de Carvalho inicia o mesmo, fazendo uma referência ao saudoso Ludwig von Mises, na minha humilde opinião, um dos maiores economistas, se não o maior economista do século passado, quando ele afirmava o seguinte, abre aspas, se todos os meios de produção são estatizados, não há mercado.
Sem mercado, os produtos não têm preços. Sem preços, não se pode fazer cálculo de preços. Sem cálculo de preços, não há planejamento econômico. Sem planejamento, não há economia estatizada. Comunismo é apenas uma construção hipotética, afirma o professor Olavo de Carvalho, fazendo referência ao von Mises, destituída de materialidade. Um nome sem coisa nenhuma, dentro de um formalismo universal, abstrato que não escape ileso à navalha de Ockham. Não existiu, nem existirá jamais uma economia comunista, apenas uma economia capitalista camuflada ou pervertida, boa somente para sustentar uma gangue de sanguessugas politicamente lindinhos. Então, lembremos, o Ludwig von Mises fez as suas críticas a respeito do comunismo ainda no início do século XX, portanto, antes, inclusive, do estouro da própria Revolução Russa, ou melhor dizendo, pouquíssimo tempo depois, ele já havia alertado sobre a inconsistência financeira e econômica dos ideais comunistas levados para a economia. Ponto esse, inclusive, apresentado pelo próprio Marx e Engels no Manifesto do Partido Comunista, no capítulo 2, Proletários e Comunistas, quando o Marx e o Engels, antes de apresentar as 10 medidas a serem seguidas pelas nações que desejam instalar a revolução do proletário, eles afirmam que tais medidas econômicas, estou parafraseando aqui, tá, meus queridos estimados alunos, tais medidas econômicas e financeiras apresentam-se ou parecem ser sustentáveis a médio e longo prazo, mas são necessárias justamente para a implantação. Então, o próprio Marx e Engels tinham ciência da falibilidade do seu sistema econômico se aplicado numa sociedade. Só que o Olavo de Carvalho nos convida a refletir que os comunistas, por mais desgraçados que eles fossem, eles não eram burros, de forma alguma. Eles tinham total ciência da fraqueza do argumento econômico socialista numa sociedade, afinal de contas, é humanamente impossível, aí tem a ver, claro, os austríacos vão explicar muito bem isso, Hayek, Hofbauer, através da pretensão do conhecimento, de como o conhecimento ele se encontra-se disperso na sociedade, o que acaba tornando impossível para que um gerente ou para que um grupo de pessoas consiga justamente organizar e gerenciar todos os caminhos econômicos de determinada nação, que por mais que os comunistas soubessem disso, por isso justamente eles permitiam que existisse um comunismo por cima, mas que por baixo ou na periferia se sucedesse nada mais nada menos do que o próprio capitalismo em si mesmo. Pois, segundo Olavo de Carvalho, essa própria ideia de manter o comunismo como sistema econômico regente não se sustenta, pois é óbvio que fica observado e é latente, e qualquer pessoa em sã consciência com 2 neurônios em pleno funcionamento haveria de perceber que é humanamente impossível o controle, a organização e o gerenciamento de toda uma economia de uma nação, tendo como base tão somente a mente e o intelecto de uma pessoa ou um grupo de pessoas tão somente, porque o mercado ele é esse ser, ele é esse ente vivo que se adequa e se adapta justamente os sonhos e desejos e atribuições de cada pessoa, de cada ser humano que está, digamos assim, alocado naquela determinada nação, naquela determinada região. E o Olavo de Carvalho, como ele sempre o faz de maneira jocosa e sempre um tanto quanto vorpal nos seus comentários, quando ele diz o seguinte, né, que essa ideia do comunismo, né, a ideia de uma organização comunista jamais foi levada à prática, porque se assemelhava demasiado ao método português de matar baratas jogando uma bolinha de naftalina em cada uma. E o Olavo de Carvalho, como sempre, não deixa pontas soltas, perdão. Ele sempre fecha os seus argumentos, lembrando a todos vocês, e aí eu compartilho com vocês a escrita aqui do Olavo de Carvalho, que notem que se a Revolução Socialista, que foi implementada na Rússia em 1917 através do Partido Bolchevique, que dizia que iria levar à frente os ideais marxistas, que não ia ter mais as classes por si mesmo, todos seriam uma nação só e tudo mais, o que explica o surgimento de centenas de milionários pós-queda do regime socialista e pós-queda da cortina de ferro pós-Segunda Guerra Mundial. Então vocês percebem como é incoerente por si mesmo a defesa desses regimes comunistas, especialmente no âmbito econômico. O próprio Olavo de Carvalho faz a referência a isso, né? Pois, na lógica do Olavo de Carvalho e de alguns economistas que estudaram profundamente o regime econômico da União Soviética, hoje em dia sabe-se, através de documentos, de relatos, que, por mais que
a União Soviética se apresentasse como tendo e como vivendo um regime comunista também na economia, o que você sabe é que o mercado negro que acontecia não tão somente na União Soviética, mas como também nos seus países satélites, era responsável por uma grande parte do desenvolvimento daquelas próprias nações que estavam sob o jogo da União Soviética. Ou seja, comunismo na aparência, mas lá no recheio é justamente capitalista. Isso se comprova também, claro, pela própria observação feita de maneira brilhante pelo Olavo de Carvalho acerca do surgimento de milionários pós o fim do regime soviético ali por volta de 1889, mais especificamente falando com a queda do Muro de Berlim. E aí o Olavo de Carvalho continua, abre aspas, essa outra coisa, ou seja, esse regime comunista no topo, mas o recheio capitalista, só poderia ser um capitalismo oculto, como na URSS, ou um socialismo meia-bomba. Uma simbiose entre o poder do Estado e os grupos econômicos mais poderosos. Um oligopólio, em suma. E aí o Olavo de Carvalho comenta que foi justamente essa ideia, né, de um comunismo por cima, um recheio capitalismo, que foi invertido pelos que eles chamam de bilionários, ou os metacapitalistas, que justamente defendem a ideia de um capitalismo de livre mercado, mas que no recheio é justamente o comunismo. Então, eles invertem a ordem da pirâmide da organização daquela determinada sociedade para justamente se perpetuar no poder. Então, por exemplo, quando você vê determinado indivíduo que cresceu graças ao livre mercado se valer de políticos ou das suas influências políticas para justamente sufocar os menores empreendedores ou aqueles que estão começando no mesmo ramo cuja qual esse grande empresário atua, é justamente isso que o Olavo de Carvalho nos convida a refletir, ou seja, os empresários, os mesmos que cresceram graças a um ambiente de livre mercado, agora se voltam contra o próprio livre mercado para justamente sufocar o surgimento de outras empresas que possam mais à frente competir com as suas próprias empresas. E aí o Olavo de Carvalho encerra esse artigo de maneira brilhante, e aqui eu faço mais uma recomendação, quando o Olavo de Carvalho comenta que, abre aspas, a extrema esquerda, apresentada como inimigo, não era na verdade o alvo visado, era apenas a mão esquerda do plano. Então notem, quando muitas pessoas colocam, por exemplo, o governo de Fernando Henrique Cardoso estando do lado da direita, notem que isso não é verdade de forma alguma. O próprio PSDB surge justamente como de certa forma, surge justamente por conta de conflitos no próprio PT, de pessoas dentro do PT que pensavam de forma diferente. E o próprio Fernando Henrique Cardoso falou em mais de uma declaração pública que ele via no Luiz Inácio Lula da Silva, ou seja, no presidente do PT, que em tese deveria ser o seu rival, uma grandíssima pessoa. Então vocês notem que é justamente aquela teoria que nós conhecemos na ciência política chamada do teatro das tesouras, que aqui eu já faço a recomendação para encerrar essa nossa aula de hoje, meus queridos e estimados alunos, do documentário do Brasil Paralelo sobre justamente o teatro das tesouras. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo também, para aqueles que não tenham assistido, por favor, assistam. O pessoal do Brasil Paralelo fez um trabalho fundamental em explicar de maneira resumida, detalhada, com imagens, vídeos e relatos da própria época, dessa ideia da teoria das tesouras que acontece no cenário político nacional. Então, Olavo de Carvalho conclui: a extrema esquerda, apresentada como inimigo, não era na verdade o alvo visado, era apenas a mão esquerda do plano. O verdadeiro alvo era o livre mercado, que deveria perecer sob o duplo ataque de seus inimigos e de seus defensores, ou seja, defensores entre aspas, ou seja, aqueles empresários que deveriam defender o livre mercado, agora justamente vilipendiam e atacam o próprio livre mercado, os quais, usando o espantalho da Revolução Comunista, o induziam a fazer concessões cada vez maiores ao socialismo, alegadamente profilático da esquerda boazinha. Reduzir o leque das opções políticas a uma disputa entre comunistas e social-democratas tem sido, há meio século, o objetivo constante dos bilionários inventores da nova ordem global. O Brasil de hoje é o laboratório dos seus sonhos. Então notem, tirado, claro, a eleição de Bolsonaro há 2 anos atrás, a história do Brasil, pelo menos pós-redemocratização e pós-eleições democráticas, é justamente isso. É a esquerda brigando com a esquerda. É uma esquerda radical brigando com a esquerda moderada. E assim Olavo de Carvalho conclui esse subtópico chamado, dentro do capítulo Revolução, chamado Globalismo. Então, apresentei a vocês os 4 artigos, né? Revolução Globalista, Onipresente e Invisível, Lula Planetário e quem foi que inventou o Brasil. Na próxima aula, meus queridos e estimados alunos, nós vamos ver um subtópico chamado Manipulação, ainda dentro desse capítulo da Revolução. De toda forma, agradeço mais uma vez
a atenção e a presença de todos vocês. Se você chegou até o final, gostou do vídeo, por favor, deixa o seu like, comenta, compartilha, para que mais pessoas possam conhecer esse projeto literário Lendo o Olavo de Carvalho e o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Críticas, dúvidas, sugestões são mais do que bem-vindas aqui no espaço dos comentários. E deem uma olhada, por favor, também nos links que eu vou disponibilizar na descrição desse vídeo para vocês se aprofundarem cada vez mais nesse tema abordado pelo Olavo de Carvalho, nesse capítulo em específico. E assim, meus queridos e estimados alunos, me despeço de todos vocês, deixando um firmado compromisso para o nosso encontro na próxima semana. Que Deus os abençoe enormemente. Até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.